A picada de insetos pode provocar problemas graves de saúde e as maiores vítimas quase sempre são as crianças, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que acaba de elaborar um documento com orientações a médicos e pais ou responsáveis que precisam prestar socorro em casos de picadas de insetos. Eu converso com a dermatologista Ana Maria Mosca de Cerqueira. Uma boa tarde, doutora Ana Maria. Boa tarde. No meio urbano, que insetos são os mais comuns, não é isso? E que tipo de perigo oferecem às crianças? Normalmente são os pernilongos, agora o Aedes aegypti e as formigas, em que as crianças nos parquinhos podem serem picadas. Esse é o maior problema, né? E a gente está vivendo um momento da zika, chikungunya e da dengue. Sim, aranhas também, né? Aranhas também, mas as epidemias são piores, né? A gravidade é maior. Esses vetores e não só crianças, como pessoas, de uma maneira geral, devem ser protegidas. A gente não pode entrar numa seara de excesso de proteção. Há pessoas que põem repelente toda hora e isso faz muito mal à saúde. Não podemos esquecer que são venenos. Venenos para o mosquito, de alguma forma, intoxicam os seres humanos. Então, eu vou lhe dar umas dicas boas que a gente pode se proteger sem ter grandes perigos. Podemos falar? Claro, mas eu queria saber da senhora, assim, a picada de um pernilongo, dá para perceber na hora, por exemplo? Assim? Depende se a pessoa viu. Agora, a dor, ela qualifica a inflamação. Uma criança muito pequena, qualquer mosquito pode causar uma grande edema, né? Com aquela tumefação vermelha. E às vezes é normal. Agora, a alergia à picada de inseto é diferente. O indivíduo é picado aqui e o corpo imediatamente se torna todo com várias erupções. E esses venenos mais violentos, formiga, vespa, pernilongo, aranhas, e aí tem que se tomar muito cuidado, sim. Mas dependendo do inseto pode não ser tão grave, né? Não pode não ser tão grave. E aí a gente só observa. E quais são os insetos, então, vamos lá nas dicas, que mais oferecem risco? O famoso Aedes aegypti, que é um mosquito que hoje, aquela pata listrada, que parece um pernilongo, vespas, aranhas e pernilongos. Esse tem que combater mesmo. Tem que combater mesmo, mas isso em áreas rurais, de uma maneira geral, né? Telar a casa, colocar óleo na pele. Isso faz com que o mosquito tenha uma dificuldade para morder a pessoa. Ah, não, mas existe repelente? Existe. Mas crianças pequenas, faz o quê? Então você passa óleo. Qualquer barreira física, ela é o quê? Uma maneira de combater. Ah, mesmo não sendo um repelente, o óleo só... Mesmo não sendo óleo, ajuda bastante. O repelente, ele varia muito de pessoa para pessoa. A embalagem diz que tem lá tantas horas. Mas se você tiver com uma roupa colorida, mulheres férteis, em fase fértil da menstruação, homens que acabaram de fazer atividade física, isso tudo influencia e diminui a atividade do repelente. Então, o repelente, ele tem uma atitude... Porque o que atrai mosquito? E agora no verão a gente tem uma incidência muito maior, aumenta muito a saúde. É o nosso suor e o tipo de suor, que é a famosa brincadeira que se faz, né? Sangue doce. Na verdade, é o tipo de suor. É verdade. Então, o óleo, por exemplo, sabe que o óleo de soja 2% é um grande repelente. Sim. Por quanto tempo fica essa proteção, se você botar óleo de soja? Sim, botar óleo de soja, depende do protetor e do tipo. Por exemplo, o DIT, que é o melhor repelente que existe, a 50% ele dá 4 horas de proteção. Agora, crianças não devem usar essa substância mais do que 50%. A recomendação internacional, 10%. 10% é 40 minutos. Então, não adianta ficar colocando repelente toda hora. A icaridina, por exemplo, que são 4 horas, ela nem sempre são 4 horas, ela tem uma variação também. Então, além de passar um repelente, passar óleo. Óleo é uma grande pedida. Doutora Ana Maria, muito obrigado pelas informações aqui no Repórter Rio. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, agradeço. Muito obrigado.